Força Aérea Brasileira enviou fragmentos de OVNIs para o CTA em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Vamos conhecer essa história depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você não é inscrito, se torne um inscrito do nosso canal, ou um apoiador, ou um membro, porque você estará ajudando no nosso trabalho. E divulga bastante esse vídeo para os seus amigos, parentes, porque a gente está numa campanha para chegar a 250 mil inscritos. Então dá essa moral aí pra gente. E hoje eu trago para vocês uma entrevista, um pedacinho de uma entrevista muito interessante, feita com um coronel aviador reformado da Força Aérea Brasileira, chamado Ajax Augusto Mendes Correia. Ele entrou na Força Aérea Brasileira no ano de 1956 e tem aí uma brilhante carreira, né, dentro da área da aviação. E recentemente, no dia 15 de abril de 2025, ele esteve participando de um programa capitaneado pelo Ricardo Beccari, meu amigo também, e que tem um canal chamado Porta de Hangar. Inclusive, eu já estive participando por 2 vezes no canal, né, sendo entrevistado pelo Ricardo Beccari, né, que é um fotógrafo dessa área aí da aviação. Ele tem lá no seu canal muitas entrevistas interessantíssimas com personalidades da aviação. Vale a pena conferir. Mas o que tem de interessante nessa entrevista com o coronel aviador Ajax Augusto? É que ele cita em alguns momentos um avistamento de OVNI que ele teve durante a sua trajetória militar como aviador, e em certo momento da entrevista ele cita que ficou sabendo que fragmentos de OVNIs teriam sido encaminhados pela CIOANI, né, pelo Major Gilberto Zani de Mello, ao CTA em São José dos Campos. Isso é bem interessante porque a CIOANI, ela existiu de fato, foi um órgão oficial da Força Aérea Brasileira que investigou o fenômeno OVNI nos anos ali de 1968 até 1974, gerando milhares de páginas de documentação, além de coletar materiais de OVNIs acidentados, coletar materiais em locais de pouso, onde esses objetos pousaram também. Então, existe um farto material em termos de documentação. E o interessante de tudo isso é que eu tive a oportunidade de conhecer alguns desses militares da Força Aérea, e inclusive quem chefiava operacionalmente todo esse trabalho, né, de investigação conduzido pela Força Aérea Brasileira, que é o Major Gilberto Zani de Mello. O Major Gilberto Zani de Mello, certa vez, me recebeu em seu apartamento, onde me contou pela primeira vez que foram recolhidos, sim, alguns pedaços de objetos estranhos e substâncias que foram analisadas em São José dos Campos, né? Tanto os materiais metálicos, físicos, eram encaminhados para lá, como também material em termos de terra, vegetação ou qualquer outro tipo biológico também era encaminhado para algum centro aí de pesquisa laboratorial para ser feita uma análise mais minuciosa. E toda essa investigação era também compartilhada com americanos, né, com pesquisadores norte-americanos. Eu estive durante alguns anos investigando bastante essa questão do CIOANI, sendo que chegou nas minhas mãos alguns desses documentos, né, desses dossiês, essas pastas, que hoje estão em nosso poder e que futuramente serão objeto aí de um museu que nós estamos desenvolvendo. Numa dessas ocasiões que eu estive no 4º Comar, fui informado que não havia mais nenhum tipo de material lá e que esse material talvez estivesse em Brasília, na 4ª Subchefia, que depois virou NUCONDABRA, e posteriormente CONDABRA, que era Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Esses documentos, eles contêm a pesquisa militar
em torno de OVNIs que foi desenvolvida no Brasil naquela época. E o Major Gilberto Zanni de Mello, ele confirmou que realmente teve alguns fragmentos, algumas coisas que aconteceram, mas o coronel aviador Ajax, ele confirma isso de forma inédita e pela primeira vez no Brasil, falando aí que foram recuperados fragmentos de provavelmente uma aeronave ali não humana, um OVNI, um objeto voador não identificado. Isso é histórico no Brasil, porque seria o primeiro militar, ex-militar, né, um militar reformado, que abordou esse assunto e dizendo, inclusive, em letras garrafais, que esse material foi encaminhado para o CTA, que nós já sabemos lá de longa data, que é justamente lá a nossa Área 51 brasileira, para onde são encaminhados todos esses fragmentos, pedaços de naves ou até naves inteiras que eventualmente aí acabam sendo resgatadas em território nacional e depois são encaminhadas para os Estados Unidos, né? Tem todo um trâmite, um acordo aí que propicia esse tipo de atuação. Então, sem mais delongas agora, vamos ver essa interessante entrevista publicada no canal Porta de Hangar. Vamos ver. Curioso para te perguntar uma coisa, vamos ver se você topa responder essa pergunta. UFO, você chegou a ver? A UFO é uma história que eu nunca contei para ninguém, mas aconteceu. Eu não sei o que houve. Lá no grupo de caça era comum um T-6G com bele-tanque equipado para voar instrumento, não se fazia acrobacia nele para não machucar o horizonte, aquelas coisas todas. Ele dava treinamento para nós para voar instrumento. Eu fui escalado uma vez, uma noite, para sair com um tenente mais novo que eu, 2 turmas depois de mim, segundo-tenente ainda, acho que era segundo-tenente, não me lembro. E o cardápio era o seguinte: você decolava de Santa Cruz, fazia a subida inversa, ia lá para 12 mil pés, 12 mil pés, você já autorizado pelo controle, você aproava Quebec, que é Ilha Rasa, fazia Ilha Rasa não, Ilha dos Ferros, fazia um procedimento RJ, arremitia e ia para Vitória. Já era noturno. A ideia era dar treinamento ao garoto novo de voo noturno, de voo por instrumento, e acostumar ele com a fraseologia do voo por instrumento, que estava já começando a acabar com aquele negócio de arco e flecha, já estava entrando aí instrumento, jogo de agulha, aquelas coisas todas. E nesse voo para Vitória, eu estava com um rapaz chamado Mendonça da Rocha. E nós estávamos voando instrumento, aquele instrumento tranquilo, com aquela nuvem sem grandes turbulências, eu na frente, ele atrás, já noite escura, né? Quando de repente eu vi na minha frente assim, como se fosse uma nuvem diferenciada, um objeto estranho, bem na minha frente. Grande? Grande. Olhei aquele troço, pô. Aí falei assim, Mendonça, porque não era voo sob capota, ele era voo instrumento mesmo, era real, era noturno. Aí ele falou, tô vendo. Eu digo, ih, rapaz, nós perdemos todo o sistema elétrico, perdemos tudo. E aquele negócio andava para o lado, andava para o outro, e nós ali procurando manter a altitude e a proa só pelo giro, né? O giro é aquele negócio que você aperta o botão, ele compara com a bússola, depois solta, ele fica estático ali, trabalha com pressão de vento, né? E aquilo ficou bem durante uns 15, 20 minutos. O fato é o seguinte, nós não chegamos à Vitória. Não chegamos à Vitória. Nós vamos bastante tempo com essa figura andando de um lado para o outro, sem definir o que era, parecia uma broa, um troço qualquer. Aí, olhando o combustível, a gente achou que para chegar em Vitória, sei lá, vamos voltar, nós estávamos com o bele cheio, dava combustível. Aí pousamos em Santa Cruz, aí discutimos o seguinte, vamos contar essa história ou não vamos? Ai. E aí que o negócio ficou ruim, né? Vamos contar ou não. Chama de louco. Mas eu sabia que tinha um cara do grupo de caça chamado José Alexandre Moreira Pena, ou Alexandre Zeverano, um cara que voava muito bem, fez o curso de caça conosco, era da reserva, foi da esquadrilha da Poeira, que fazia acrobacia com fechade, foi da Fumaça, amigo meu. Ele me contou que uma vez também aconteceu quase a mesma coisa com ele, no turno, lá em Porto Alegre.
Aí eu falei com ele, contei a história para ele, ele falou o seguinte: não, você deve procurar o comandante do esquadrão, que era o Major Marion, e conta para ele essa história. Quando eu contei isso para o Marion, ele falou o seguinte: fica naquela sala ali, e chamou o outro, Mendonça da Rocha, fica na outra sala, papel e lápis, cada um vai dar uma declaração. Você dá uma e ele dá outra. Cada um vai dar a sua. Só sai da sala quando acabar, conta a história do que houve. Conta tudo. Ficou parecida. Não, eu não vi a dele, só vi a minha. Ah, é? Eu fiz a minha, e aí quem recebeu a declaração foi um cara que era metido a tratar com o negócio de escovador, que era o Humberto, não, Zani de Mello, o nome dele. Ele era paulista, de Tatuí, era piloto de caça, e serviu com ele em Fortaleza, depois ele foi para Santa Cruz, eu já estava lá. O primeiro nome dele eu estou esquecendo agora, o Zani, Humberto, acho que é o Zani de Mello. Então, o Zani depois, lendo a minha declaração, confirmou tudo que tinha acontecido, perguntou minha opinião, eu digo, eu não sei o que aconteceu, pô, eu não sei. Você só viu o que viu, né? Só viu o que viu, será que era a lua, será que onde... Eu não sei o que houve, eu procurei sempre manter... Era negro o objeto? Não, pardão, meio escurão. Faz a mesma coisa que o Moreira Pena viu em Porto Alegre. Agora pergunto, você acredita em seres de outro... Não sei, porque uma vez de C-54 também, houve um voo lá, ali perto da Bolívia, que é para não sei aonde. C-54 é o DC-4, DC-4, né? Que os passageiros viram e alguns tiveram tempo de tirar câmeras e filmar, mas você tirar com a câmera velha num vidro que está meio cisalhado, meio sujo, parece que não deu em nada, ninguém falou nada. Eu sei que havia uma certa uma preocupação em não deixar a coisa crescer e, ao mesmo tempo, também não fazer propaganda. Hoje está muito maior a quantidade de propaganda de UFO, né? Eu sei que naquela época o Zani foi mandado para um determinado lugar aqui no estado do Rio, que encontraram destroços lá, que ele nunca me disse o que era, nunca falou o que foi, mas ele foi para lá examinar, aquilo tudo foi coletado, jogado não sei aonde, mandaram para o CTA, e do CTA não sei que fim levou, entendeu? E nós tínhamos um capitão lá em Santa Cruz, o apelido dele era Mico Preto, um cara muito gentil. Quando voava com ele de esquadrilha, ele dizia que quem avistar disco voador avisa. Era com ele mesmo? Né? Era com ele mesmo, ele gostava de ver disco voador. Nunca vi disco voador com esse cara. É o Mico. Francisco Xavier da Silva Santos é o nome do cara. Cara bacana. Ele voou P-40, voou P-47, voou Gloster. Mais antigo que você? Mais antigo, bem mais antigo. Cara, atleta, pique baixinho, pulava altura, cara muito bom.